Observem bem o vigor dessa planta hoje, como ela está. Ok? Vamos ver agora como ela estava no momento do plantio. Então aqui está ela, e nem parece a mesma planta. É uma manga que eu comprei de um site como sendo a manga extrema. E para a viagem recebeu essa poda drástica de copa que vocês estão vendo. E recebeu também uma poda agressiva de raiz, tá? E o que eu fiz para que ela aguentasse esse processo todo e ficasse bonito como está hoje, é o que a gente vai ver nesse vídeo a partir de agora. Então, para eu poder compartilhar com vocês o que eu fiz naquela mangueira que eu acabei de mostrar, e é o que eu faço normalmente em todas as minhas mudas mais novas, eu vou usar como exemplo essa planta que vocês estão vendo aqui. É um enxerto de manga com exatamente não, falta um pouquinho para completar 4 meses que foi plantado aqui. Tá bom? É uma manga muito legal, eu mesmo fiz um enxerto, né? Conheci na minha cidade, resolvi plantar aqui. Olha só que é o local da enxertia, tá bom? Então vamos compartilhar com vocês aqui o que eu costumo fazer, repetindo, principalmente nas minhas mudas mais novas. Então, para a gente realmente começar o nosso vídeo oficialmente, eu estou mostrando aqui um cacho de banana. Mas o que é que isso tem a ver com o que nós vamos fazer na nossa planta, né? Pois é, todo mundo sabe que a banana é uma fruta rica em potássio. Por isso, é uma das frutas preferidas pelos atletas, porque o potássio ajuda a combater as contrações e evita as câimbras, tá bom? Uma coisa que pouca gente sabe é que a bananeira, em função, né, da banana ser uma fruta rica em potássio, acumula muito potássio e pode ser usado também como uma excelente adubação orgânica. É o que a gente vai ver a partir de agora. Agora já no outro ponto do terreno, mostrando a bananeira, onde eu colhi recentemente um cacho de banana maçã, que é uma das mais gostosas que eu tenho aqui, tá? Então tem um ditado por aí que o pessoal costuma dizer: isso é bananeira que já deu cacho, né? Associando alguma coisa que não tem valor. Para mim não, gente. Aqui no meu terreno, sinceramente, às vezes eu fico mais ansioso para colher a bananeira do que o cacho de banana. Pode acreditar. É o que eu vou fazer a partir de agora. Então agora eu já cortei a nossa banana. Uma dica, pessoal, nunca cortem muito baixo, tá bom? Cortem um pouco acima para deixar aqui uma reserva de água e nutrientes para as outras bananeiras que estão aqui à volta, ok? Vamos dar sequência ao nosso trabalho aqui. Então tá aqui a nossa bananeira e com a ajuda de um facão a gente vai picar. A gente vai picá-la em partes um pouco menores para facilitar a utilização, tá bom? A gente vai fazer isso aqui fora do vídeo, para o vídeo não ficar muito longo. Bom, agora daqui a nossa bananeira picada, já pronta para ser usada, ok? Piquei em pedaços de mais ou menos 30, 40 centímetros, não tem importância não. Legal você dividir no meio, né? Para poder facilitar a liberação aqui da seiva e dos nutrientes que a gente precisa. Vamos continuar com o nosso vídeo aqui. Então a gente vai começar a preparar aqui o entorno da nossa mangueirinha para poder fazer a aplicação do nosso material, tá? A gente vai forfar um pouquinho a terra aqui, ó, com cuidado, logicamente, para não ferir as raízes. Vamos fazer isso aqui fora do vídeo também, né? Então tá aqui a nossa mudinha, já trabalhamos o entorno, como falamos com vocês. Tem uma coisa que a gente pode fazer que vai ajudar bastante também a potencializar o resultado da nossa aplicação de bananeira, que é esse aqui, ó. Aplicar no entorno uns 2 de cinza, e também é rica em potássio, tem boas quantidades de fósforo e principalmente cálcio, tá bom? Vai aplicar mais ou menos aqui no entorno da projeção da copa. Vamos pausar e já voltar com isso aqui pronto. A gente já aplicou a cinza e ficou meio aglomerada porque choveu, graças a Deus choveu e acabou molhando. Agora é aplicar a nossa bananeira aqui, olha só. A gente vai colocar bem próximo da copa, porque a gente vai lembrar que as raízes, por enquanto, né, por ser uma planta nova, estão bem posicionadas aqui no entorno da planta, mais ou menos a projeção da copa, tá bom? Vamos fazer isso aqui então. Então vamos pausar um pouquinho novamente, para o nosso vídeo não ficar muito longo. Vamos voltar com isso aqui pronto já. Então aqui está o nosso trabalho pronto, né? E quais vantagens de se fazer? É o que a gente vai falar nesse momento. São tantos benefícios, como por exemplo, né, como eu falei com vocês, a liberação do nutriente potássio, que é muito importante para as plantas aí, né? É aquele nutriente que deixa os frutos mais doces, que deixa a planta também mais resistente à doença. Então, uma característica muito legal, gente, que é, entre outras coisas, fazer com que as plantas consigam ter um melhor aproveitamento da água, tá bom? O potássio é aquele elemento que regula o fechamento e a abertura dos estômagos. Por isso, a planta consegue se dar melhor no período de seca, né? Lembrando que a gente está agora aqui em fevereiro, então só vou ter 2 meses de chuva pela frente. Quando chegar em abril, automaticamente a chuva para, né? Então, nesse momento, o potássio vai ser muito importante para que a minha planta
continue vigorosa e bonita. Lembrando que o potássio é prontamente liberado para a planta no momento que essa seiva vai sendo liberada também no solo. Tá? O potássio não se encontra preso a nenhum composto, por isso ele é prontamente absorvido pelas plantas sem ser preciso passar por nenhum processo biológico. Outra coisa muito legal também, essa bananeira aqui tem muita água, então essa água vai sendo liberada aos poucos, juntamente também com o nosso potássio aqui. Depois de um certo tempo, essa bananeira vai se decompor e vai virar também uma matéria orgânica de excelente qualidade, que vai liberar também aí nitrogênio, fósforo, né? E outros adubos mais aí para a nossa planta. Uma coisa muito legal também, essa bananeira vai ajudar a manter esse solo fresco, vai evitar a compactação aqui com o peso das chuvas, né? Com o aquecimento do sol, e vai evitar também a lixiviação, a lavagem dos adubos que a gente acabou de colocar aqui, ok? Agora o que é importante fazer? Fazer uma cobertura morta que a gente vai fazer, vai mostrar já, né? Vai voltar com essa cobertura pronta para que esse resultado nosso seja ainda mais satisfatório. Agora está aqui o nosso trabalho plenamente concluído. Uma coisa que é importante dizer, gente, tudo que a gente fez aqui vai ajudar a planta a usar a água de uma forma mais eficiente, mas não substituir a rega, tá bom? Até porque a água é o veículo que transporta todos os nutrientes que a planta precisa. Então chegou até aqui, não é inscrito, gostou do conteúdo, se inscreva agora, você não vai pagar nada por isso. Tem alguma pergunta? Deixe nos comentários que será um prazer responder. À medida que eu falei que vou fazer do caule da planta, eu vou deixar na descrição e a gente vai acompanhando de tempos em tempos. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir.